Olá, muito boa tarde, eu sou Lucas Rinaldi e você está no programa da Igreja Evangélica da Paz. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você possa ser abençoado pelas ministrações e pelo nosso programa. E lembre-se, ele foi feito para você. No final, eu volto, deixo alguns avisos finais e me despeço. Até mais! Nosso amigo Santo Espírito venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito esperamos pelo seu soprar, com seu óleo venha nos ungir, e com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Você está agora no quadro F5. Deus abençoe muito sua vida. Nosso quadro é dividido sempre em 3 partes: dica do dia, mensagem do dia e a nossa reflexão. E a dica do dia de hoje é o louvor da Gabriela Rocha, Pra Onde Iremos? Um louvor que no trecho diz: para onde iremos nós, se só Tu, ó Deus, tem as palavras de vida eterna? Hoje nós vamos falar a respeito disso. Para onde nós iremos? Jovem, para onde você vai? Adulto, para onde você vai? Idoso,
para onde você vai. Então que nós possamos escolher sempre estar no caminho de Deus, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. O tema da mensagem de hoje, então, é para onde você vai. O Salmo 119:9 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Nós vamos falar hoje mais a respeito de jovens, mas essa palavra se aplica a todas as idades, porque em todas as idades, nós sofremos tentações, nós sofremos com as oportunidades que o mundo nos oferece, as tentações que o mundo nos oferece, a sociedade nos oferece, mas especificamente a juventude, ela é atacada por essas tentações, por essas oportunidades, o mundo ideal que a sociedade tem como objetivo, muitas propostas, muitas chances, e apesar de tantas propostas, de tantas oportunidades, não sabemos como será o nosso futuro. Muitas vezes o jovem não sabe como vai ser o seu futuro, quais vão ser os seus planos daqui para frente, o que vai acontecer. Embora planejemos sempre o melhor, é sempre uma incógnita. A juventude é um tempo de decisões. A juventude é o período em que, por exemplo, a gente escolhe o que a gente vai fazer para o resto da vida como profissão. Então a juventude é um período muito importante. Muitas profissões, muitas carreiras podem ser almejadas pela juventude. Contudo, perigos como os vícios nos assediam o tempo todo. Os sonhos são as veredas para o sucesso e os perigos, os abismos para as angústias. Todos perguntam para os jovens: o que você vai fazer de faculdade? O que você vai fazer depois que terminar o ensino fundamental? Qual vai ser a sua profissão? O que você quer seguir? Qual área você quer seguir? Contudo, muito mais do que saber o que o jovem vai fazer no seu futuro, na sua carreira profissional, é preciso saber como será o seu futuro espiritual, a formação do seu caráter, a sua vida emocional e a sua personalidade. Se tiver essas questões resolvidas, ele pode escolher qualquer profissão, ele pode seguir qualquer caminho, porque em qualquer atividade ele será bem-sucedido. Como um jovem pode então manter puro o seu caminho? Vamos ver esse texto que nós acabamos de ler, de Salmo 119:9, a pergunta e depois a resposta. Vamos refletir nessas duas partes e então extrair o melhor desse texto. Primeiro vamos analisar a pergunta que diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Você já se fez essa pergunta? Esta pergunta mostra uma preocupação com o futuro, mostra uma preocupação com as coisas que vão acontecer, mostra uma preocupação com a juventude. Temos 3 palavras-chave nessa pergunta. Primeiro é guardar. Guardar significa conservar, guardar significa permanecer algo que você não quer perder. O verso 11 do Salmo 119 nos diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Para manter seu caminho puro, para manter a sua juventude pura, os seus anos puros, é preciso guardar a palavra de Deus. É preciso guardar a palavra de Deus em nosso coração. Você tem ouvido essa palavra? Você tem se alimentado dessa palavra? Ou você tem esperado que algo sobrenatural simplesmente aconteça? Outra palavra-chave nessa pergunta é a palavra puro, que significa sem mistura, que significa sem mal algum, e aqui não se refere a alguém que não tenha erros ou problemas, e sim a Deus, que nos purifica com o seu sangue. Eu não digo aqui, o jovem tem que ser uma pessoa sem pecado, uma pessoa que não tem nenhum mal, não tem nenhuma mancha. Não, mas dizendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo mal, de todo pecado, de tudo aquilo que nos afasta do caminho de Deus. E a terceira palavra é caminho. Significa a vida da pessoa, as direções que toma, os caminhos que escolhe em sua caminhada neste mundo. Há muitas coisas que sujam a nossa vida. Há muitas coisas que sujam a vida do jovem. Como a gente falou no começo, tentações, oportunidades, perigos, promoções, muitas coisas. Situações que são como pesos em nossas vidas, que vão juntando sobre os nossos ombros até se tornarem um verdadeiro fardo, o que nos impede de prosseguir a vida.
Somente Jesus é o caminho. Somente Jesus pode nos purificar de todo mal e tirar todo o peso que está sobre os nossos ombros. Você que é jovem, você que é adulto, você que tem passado por essas dificuldades, por esses questionamentos na sua vida, não acumule coisas ruins em você, não acumule coisas ruins na sua vida, coisas que vão sujar e pesar seu futuro, coisas que vão sujar e pesar a sua vida com Deus, a sua felicidade. Meu amigo, jovem, adulto, você tem guardado o seu caminho puro? Jesus Cristo quer limpar toda a sua vida, observando segundo a tua palavra. Você já pensou nessa resposta? Você já pensou no que está escrito aqui? Talvez muitos digam, estude muito, seja culto, se prepare profissionalmente, pague suas contas, não se envolva com vícios, não se envolva com criminalidade. Para a resposta bíblica que aqui é nos dada no Salmo 119, temos duas palavras-chave. A primeira é observando. Estar atento, questionar, ter como padrão, seguir a direção certa. Precisamos aprender a observar, precisamos aprender a perguntar: por onde eu estou caminhando? Será que este caminho é o correto? Será que eu estou atento a tudo o que está acontecendo? Muitas vezes você pode seguir um caminho e esse caminho ser o certo, mas no caminho há pedras, há entulhos, há coisas que nos vão fazer de tudo que a gente perca essa direção certa. Então, observe, fique atento, questione, persiga, luta, mas fique com seus olhos em Cristo. A segunda palavra que nós podemos observar nessa resposta é a palavra, a voz de Deus nas Sagradas Escrituras. A luz de Deus, a luz que brilha em nós deve ir à frente e não atrás. Quando o caminho ele é obscuro, não entendemos bem o que está à nossa frente. Você já caminhou, por exemplo, para ir no banheiro quando você levanta de madrugada, ou você quer tomar uma água na cozinha e está tudo apagado, você não consegue enxergar direito, mesmo que seja a sua casa, você sabe direito onde estão as coisas, você caminha com dificuldade, você caminha apreensivo, você caminha com um certo medo, com um certo receio. Mas quando nós estamos com Jesus, esse receio não existe, porque a luz está na nossa frente. E quando a luz está na nossa frente, nós conseguimos enxergar tudo o que está à nossa frente. E nós ficamos com os nossos olhos fixos somente em Jesus, que é o principal. A palavra de Deus é isso que nós devemos seguir. Não siga os exemplos das coisas do mundo, não siga o exemplo das pessoas do mundo, porque não serão bons para você. Observe bem o que a palavra de Deus diz através de jovens como Samuel, como Davi, Jeremias, Daniel e outros tantos que foram vitoriosos em tudo o que fizeram através de Deus. Além de estudar, além de trabalhar, de se dedicar para os seus sonhos, sim, você deve se dedicar aos sonhos que você tem. Você precisa, em primeiro lugar, entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais Ele fará. E buscai também em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Não deixe para buscar a Deus quando você ficar velho. Não caia nesse conto, não caia nisso. Eu sou muito novo para pensar em Deus, muito ocupado para pensar em Deus. Existe até um panfleto bíblico com esses dizeres. Muito novo, muito cedo, pensando em coisas demais para pensar em Deus, e no fim chega o último tirinha com um túmulo dizendo muito tarde para pensar em Deus. Não deixe para pensar em Deus depois, não busque primeiro as demais coisas, querendo que Deus depois acrescente o seu reino na sua vida, porque você vai entrar em um caminho errado. Primeiro você tem que entregar, primeiro você tem que confiar e depois Deus faz o restante. Não inverta essa ordem. Não queira fazer você primeiro, não queira fazer você as coisas primeiro e depois que Deus se encaixe na sua vida. Coloque a sua vida primeiro em Deus, as coisas da sua vida primeiro em Deus e depois Ele faz todo o resto. Haverão momentos na sua vida que não há nada
que possamos fazer. Não há nada que aqui no mundo físico possamos fazer, mas no mundo espiritual, Deus é quem entra e entrará fazendo o impossível em nossas vidas. Jovem, adulto, idoso, você tem guardado esta palavra de Deus? Você tem observado a palavra de Deus? Ou você tem seguido simplesmente um padrão do mundo ou um padrão que a sociedade impõe? Jesus é um modelo que eu e você devemos seguir. Siga o caminho de Jesus e seja feliz. Chegamos então à nossa reflexão do dia. Eu gostaria agora que você se imaginasse em um programa de TV, sabe esses programas de TV onde existe ali um quadro de perguntas e respostas e aquele apresentador faz uma pergunta e você, contra um adversário, contra outra pessoa, você precisa dar a resposta correta. E para essa pergunta que nós estudamos hoje aqui só existe uma resposta correta, só existe uma saída. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Muitas pessoas poderiam pensar em diversas coisas, pensar em diversos filósofos, diversos escritores, diversas pessoas para responder essa pergunta. Mas para essa pergunta só existe uma resposta certa, observando segundo a tua palavra. Nós precisamos guardar a palavra de Deus, nós precisamos observar a palavra de Deus. Do mesmo modo que a juventude tem questões a responder sobre a vida, há também apenas uma resposta, e essa resposta é Jesus. Jesus sabia ler e escrever, e quando criança demonstrou muito conhecimento diante de doutores. O primeiro padrão de conduta da sua vida era a palavra de Deus. Deus quer que a sua vontade esteja em primeiro lugar sempre. Não importa a posição que você tem, não importa o nome que você carrega, doutor, professor, não, nada disso importa. Importa se você viver verdadeiramente para Deus. Deus, Ele quer que a sua vontade esteja em primeiro lugar em nossas vidas e com certeza isso nos fará felizes em nossas vidas e decisões. Meu irmão, venha para Jesus, siga o caminho de Jesus e você será plenamente feliz. Amém? Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Eu sou o Lucas Rinaldi, este foi mais um quadro F5. Nos vemos na semana que vem e até mais. Oneomania. Quem sabe o que significa isso? Não vale olhar no celular, né? Vamos ajudar. Mania, mais fácil, né? Tenho mania de determinada coisa. Oneomania é a doença da dívida. É o impulso compulsivo para compras. Espero que ninguém tenha essa doença, hein? Vamos ler então 1 Timóteo capítulo 6, verso 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Vamos falar? Contentes. Senhor, que realmente possamos viver esse contentamento que a Tua palavra nos proporciona em Cristo Jesus. É a nossa oração. Amém. Então, esta oneomania significa uma compulsão consumista que é regida pelas leis de consumo, pela mídia. Há um tempo atrás, eu estava procurando um plano de saúde e o que eu mais recebo no meu e-mail é plano de saúde. Não é? Como? Existe um Deus por detrás da informática que sabe que eu estava precisando de um plano de saúde.
E eu creio que com você acontece a mesma coisa. Se você vai pesquisar, por exemplo, uma viagem, se você vai se interessar por um determinado objeto, você vai dar o seu e-mail, o seu telefone, pronto. É uma enxurrada de mensagens que vem tentar te seduzir para que você faça o quê? Para que você consuma. E esse consumo pode ser além da conta, né? É algo que, quando a pessoa compra um objeto desejado, ela entra numa fase no sistema nervoso, especialmente num neurotransmissor chamado dopamina. E essa dopamina, ela traz um bem-estar. Então, quando a pessoa compra, eu queria comprar aquela camisa, eu queria comprar aquele tênis, eu queria comprar esse último smartphone. Já estamos em qual número? 8, 9, 10, 12, 20? Eu queria esse smartphone. Se eu não tiver esse smartphone, eu não sou feliz. As minhas amiguinhas têm papai. Os meus amigos têm papai. E eu não tenho. Isso me traz uma frustração, me traz uma desilusão. Eu sou um patinho feio. Todos os meus amigos têm. Eu quero ter o carro do ano. Se eu não tiver esse modelo novo, eu me sinto frustrado. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. O mundo consumista. O mundo que vive no artificialismo, no contentamento dessas coisas. E quando chega a fatura do cartão de crédito, aí a coisa pega, né? Aí aquilo vira uma frustração. A dívida, o boleto que chega, puxa, eu poderia ter economizado melhor. Então é isso que a palavra de Deus está falando aqui, Paulo falando para Timóteo. E Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, uma igreja que nós estamos estudando aqui domingo pela manhã, uma epístola maravilhosa, onde Paulo fala dos lugares celestiais que nós estamos, assim como Colossenses, estamos em Cristo Jesus, nossa posição, que nós precisamos conhecer, ter conhecimento dessa posição que nós temos em Cristo, as riquezas espirituais que Cristo nos dá. E Timóteo, então, era um líder, um pastor. Éfeso era uma grande cidade, uma cidade rica, e com certeza, naquela época, Timóteo passava por essa situação e também passava por ameaças de falsos mestres que se infiltravam, querendo mudar a chamada sã doutrina, o evangelho da mensagem da cruz, o simples evangelho, mas no linguajar de Paulo, poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Mas hoje o evangelho que as pessoas querem é o evangelho da prosperidade. É o evangelho que diz que você não pode ser cauda, você tem que ser cabeça. Que você tem que tomar posse. Se você não tomar posse, você está deixando que o inimigo tome posse por você. Então é esse tipo de evangelho, isso cria até entre os cristãos essa oneomania de querer ter as coisas, de possuir as coisas. E Paulo fala
para Timóteo: olha, não é bem assim. Quais são as suas escalas de valores? O que te traz contentamento? Então aqui nós já podemos, nesse verso, já ter uma espécie de um divisor de águas, uma régua para nos medir. Se eu estou tendo o que comer e o que mais? O que vestir, e ele fala também com o que cobrir, né? Nem vestir, ele fala com o que cobrir. Vestir, cobrir, se agasalhar. O que eu tenho que ter? Contentamento. Vamos repetir: contentamento. O que passa daí já é ambição, já está totalmente fora do que a Bíblia nos coloca como um limite. Quando se lembra de Jacó, quando estava fugitivo do seu irmão Esaú, e ele teve aquele sono, que viu aquela escada, os anjos subindo e descendo, e ele disse: Betel, esta é a casa de Deus, Deus falou comigo. O que ele fez uma proposta diante de Deus? Se o Senhor for comigo nessa jornada, e Gênesis 28, 20, se me der o que comer, me der o meu sustento, eu lhe darei o dízimo. Então ele não pediu muita coisa, irmãos. Ele não pediu nem uma mulher naquela hora, mas ele pediu o básico. O que te traz contentamento? Qual o momento em que você está nesse estado de contentamento? Ou será que nós nunca estamos em contentamento? Essa é uma questão para pararmos para pensar. Uma coisa tão simples, né? Mas nós só estamos sempre reclamando de alguma coisa. Está muito frio, está muito calor, o vizinho faz barulho, né? O cachorro late, o cheiro ruim. Parece que sempre tem alguma coisa com que faz com que nós não estejamos num contentamento. Essa criança que está dormindo aqui no braço da sua mãe, ela está no quê? Num perfeito contentamento. É ou não é? Perfeito contentamento. Daqui a pouco ela vai acordar e ela vai ter fome, ou ela fez uma necessidade fisiológica. O que vai acontecer com ela? Ela vai chorar. Aí a mãe vai e trata da criança, a criança volta a esse estado, a criança dá um sorriso para a mãe pensa que é para ela, mas não é. Ela vai sorrir para a irmã, mas é que ela está em contentamento, ela está no equilíbrio. Então nós precisamos na vida ter esse equilíbrio de contentamento. Não precisamos de tantas coisas, mas hoje, infelizmente, vivemos neste mundo consumista, materialista, artificialista, que para mim ser feliz, encontrar felicidade, eu tenho que morar naquele lugar, naquele bairro, eu tenho que ter esse carro, eu tenho que ter aquilo outro, e aí a pessoa está sempre nessa corrida insana, e ela nunca vai chegar a experimentar este contentamento. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando, e que nós precisamos, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, sabermos estar contentes com o que o Senhor tem nos proporcionado. E muitas vezes nós sabemos que vivemos num país, infelizmente,
que passa por um momento difícil, mas mesmo assim, nós precisamos nos contentar com aquilo, com a simplicidade da vida e achar, ó Senhor, a cada dia, Senhor, obrigado pelo alimento, pelo ar, pela disposição de levantar, de estar trabalhando mais um dia e lutar e chegar no final do dia, nós estarmos contentes, agradecidos a Deus. Senhor, o Senhor me proporcionou mais um dia na Tua presença, meu coração está em paz. Então Paulo está dizendo aqui no verso 3 desse 1 Timóteo 6, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Então, irmãos, como é simples o Evangelho. Nós não precisamos querer inventar muitas coisas. Então, nos conformarmos com as sãs doutrinas do Senhor Jesus Cristo, aquilo que os apóstolos deixaram para nós, nas suas epístolas no Novo Testamento, aquilo que os profetas, os patriarcas, nos deixaram no Antigo Testamento. Então isso faz parte, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 20, edificados, pois, sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, das qual a principal pedra de esquina. O que é pedra de esquina? A pedra mestre, o pilar. Quem que é o pilar? É o Senhor Jesus Cristo. Se nós não falarmos do Senhor Jesus Cristo, nós não estamos pregando o verdadeiro Evangelho. Essa sã doutrina, é isso que Paulo está dizendo. E uma outra característica que ele diz, que nós devemos ficar espertos, e com a doutrina que é segundo a piedade. O que é piedade? É o inverso de impiedade. Fica mais fácil de a gente avaliar. Uma pessoa ímpia. O que é uma pessoa ímpia? É uma pessoa que não dá nenhum valor para as coisas espirituais. É uma pessoa que se afasta das coisas de Deus. É uma pessoa que não tem piedade, não tem compaixão para com o seu próximo, principalmente para com os seus genitores. É uma pessoa ímpia. É uma pessoa que não tem nenhum reconhecimento da igreja do Senhor, da casa do Senhor. Ela não tem respeito às coisas religiosas, à devoção, à religiosidade. Então nós precisamos observar isso naqueles que pregam a palavra do Senhor, se pregam de acordo com a sã doutrina recebida dessa pedra principal que é Cristo, mas que também tenham um comportamento, uma vida piedosa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então ele vai dizer no verso 4, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Quer dizer, são pessoas que ensinam o que é falso. E ensinando o que é falso, surge essas contendas, essas divisões, essas acusações, essas invejas, essas blasfêmias, suspeitas, toda essa gama de situação que Paulo está dizendo aqui, cuidando que a piedade seja causa de ganho.
Então, os objetivos não são objetivos piedosos, mas esses objetivos são objetivos da pessoa se enriquecer através do trabalho que ela faz para Deus. Ela não faz o trabalho pensando o que eu posso dar para Deus, mas ela faz o trabalho pensando o que eu posso ganhar com isso. Então é algo que, infelizmente, nessa doutrina que nós encontramos por aí da prosperidade, é algo muito comum. E muitos incautos aceitam esse tipo de teologia e buscam essa teologia para aplicar às suas vidas terrenas. E Paulo então diz aqui: aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Em outro texto em Corinto, ele fala assim: Senhor, ele orou várias vezes para que Deus tirasse aquele espinho na sua carne, que nós não sabemos exatamente qual era essa doença. Mas o que Deus respondeu para ele? Paulo, a minha graça te basta. Como que te dizendo: Paulo, fique contente, tenha um contentamento pleno da minha graça te basta, Paulo. Então aqui Paulo está dizendo: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Isto é, quando nós temos uma vida religiosa, do religare a Deus, quando nós nos devotamos a Deus, quando nós buscamos as coisas de Deus, quando nós temos compaixão daqueles mais necessitados, quando nós exercemos essa piedade, quando nós procuramos repartir aquilo que está sobrando de uma certa forma para conosco, o que isso traz para aquele que dá? Traz o contentamento, alegria de poder servir ao próximo, de poder ajudar, principalmente os domésticos da fé. E isso deve trazer para nós um grande contentamento, uma grande alegria, uma grande satisfação, um preenchimento, aonde um todo, não fica faltando vazios, mas um todo. Se nós temos a compreensão da palavra do Senhor, esse todo é preenchido no nosso coração e nós podemos sair daqui cada dia, cada culto, cada reunião, irmos para a nossa casa em um estado de contentamento, um estado de alegria. Por quê? Porque eu estive lá servindo ao Senhor, fazendo um trabalho para a obra do Senhor. Isso me dá um contentamento, porque se não é feito dessa maneira, o nosso sacrifício espiritual não é agradável a Deus. Porque Deus sonda o quê? Os corações. Deus conhece o meu coração, conhece o seu coração. Ele sabe se você está agora contente de estar aqui na sua casa. Você venceu o frio, você venceu a chuva. Isso não foram obstáculos para você estivesse aqui reunido com os seus irmãos. Você poderia estar no quentinho da sua casa, vendo a sua televisão, ou passeando, ou fazendo essa oneomania no shopping, né? Olhando as vitrines, talvez gastando com algo desnecessário, ou comendo algo desnecessário, que você sentiu o cheiro pelo olfato, e veio ao seu paladar aquele cheiro, e você ali gastou o seu dinheiro,
E muitas das vezes você sabe que gastou desnecessariamente porque foi por um impulso. Mas quando você serve a Deus e você está na casa do Senhor, aleluia, você pode ter esse contentamento, meu irmão. Essa alegria plena. Senhor, eu não preciso de mais nada, aleluia. Eu sou rico em Cristo. Para que eu vou querer as riquezas desse mundo? E isso que Paulo está dizendo. Veja aqui no verso 9. Mas os que querem ser ricos, e o que Jesus disse no Sermão do Monte: não podeis servir a Deus e a quem mais? A Mamon. Mamon, quem é o Deus Mamon? É o Deus da riqueza, irmãos. Olha o mundo como está. O Mamon não está como tem pessoas servindo o Mamon, né? Quanto dinheiro! Nós não temos nem como avaliar bilhões, dólares. Quem somos nós para poder mensurar o que está nas contas secretas? É o Mamon. Estão servindo. São escravos. Percebe? São escravos desse sistema. Se vendem. Se corrompem. Se não fizer parte do sistema, você fica excluído. Então não podemos servir a Deus e a Mamon. E o que Paulo diz aqui, os que querem ficar ricos, olha só, você quer ficar rico? Tome cuidado. Caem em tentação. Muita tentação. Por que tentação? Porque se o dólar sobe e o dinheiro dele está na poupança, o que acontece? Perdi. É tentação. Acho que eu vou mudar. Vou tirar da poupança, vou comprar dólar. Aí o dólar baixa. Aí o ladrão vem e rouba. Tem que pôr um guarda. Cai em tentação. E em laço. Uma armadilha. Sabe aquelas armadilhas nas florestas, nos filmes? A pessoa vai passar por um lugar, está camuflado, uma folhagem, mas quando a pessoa tropeça, existem lanças assim, ó. Ou então uma granada que está ali, que a pessoa não percebe, uma armadilha, quando ela pisa, aquilo vem no seu pé e arrebenta o seu pé ou explode. Então são laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Isto é, afogam. Não é pecado a pessoa ser rica, mas a pessoa precisa ter o seu coração em Deus. Como nós falamos ontem, a respeito de José de Arimateia, de Nicodemos, eram pessoas ricas, mas eram pessoas tementes a Deus. Discípulos que serviam o Senhor Jesus em oculto. E quando mais o Senhor precisou, eles estavam ali com as suas riquezas para oferecer ao Senhor Jesus ao seu serviço. Então, Paulo, ele diz mais, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. A pessoa começa a ser muito abençoada por Deus, e o que acontece? Veja, por exemplo, nos Estados Unidos.
as igrejas estão vazias. Por quê? Não precisam mais de Deus. Tem a autossuficiência. Quando as pessoas são mais necessitadas, mais buscam a Deus, mais querem estar envolvidas com a obra de Deus, mas à medida que vão enriquecendo, vão tendo outros compromissos, outras amizades, outros ambientes, outras reuniões sociais, e daí o que acontece? Acabam se desviando da fé. Por causa do quê? Por causa do seu status econômico, do seu status social, e aí a pessoa, ela acaba se desviando da fé. Certo pastor disse, perguntando para outro, disse: escuta, eu estou passando por um problema na minha igreja, porque os meus jovens estão entrando nas faculdades e estão se desviando. Isso está ocorrendo com a sua igreja? O outro respondeu: os meus não estão acontecendo isso, mas depois que eles se formam e começam a ganhar dinheiro, eles começam a se afastar da igreja do Senhor. Por quê? Porque o dinheiro, muitas das vezes, essa ambição, desvia essas pessoas da fé humilde de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São os jantares, são as festividades, são os aniversários, é tanto convite que a pessoa recebe, que a pessoa acaba andando neste meio, e este meio vai desviando-os da fé verdadeira em Cristo Jesus. E se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge. Eu gosto muito dessa palavra, foge. O que significa isso, irmãos? A palavra de Deus, ela também diz, fugir do quê? Da prostituição. Como José do Egito, fugiu. Tanto que fugiu que a mulher de Potifar segurou um pedaço da sua veste. Então não brinque com certas coisas, foge. Não é para ficar ali na internet querendo dar uma olhadinha, uma sedução no coração, um sentimento, brotar alguma coisinha. Tem certas coisas que é para fugir. Fugir é fugir mesmo, sair correndo. E aqui também Paulo, ele repete isso. Olha, foge destas coisas, ó homem de Deus, e segue a justiça e a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Então, esses conselhos, eles são muitos, verdadeiros, para as nossas vidas nos dias de hoje. O verdadeiro contentamento está na onde? Na piedade. Não está de você possuir dinheiro na sua mão. Isso vale também até em questão de trabalho. Quantas pessoas hoje, eu sei que a vida está difícil, mas a pessoa sai de um emprego, vai para outro, e depois vai para outro. E a sua vida espiritual? Como fica a sua vida espiritual? Você também tem reservado um tempo para investir nas coisas de Deus? Ou você não investe nas coisas de Deus? Você só quer ganhar, lutar, pagar. É um turbilhão que não cessa. Que nesta noite nós possamos estar tendo este contentamento com o que comer e o que nos cobrirmos, estejamos
contentes. Amém? E aí, curtiu o nosso programa? Então, ele foi feito especialmente para você. E para você aproveitar ainda mais, anote aí algumas informações que eu vou passar para vocês. Toda segunda-feira, a partir das 19h30, nós temos o nosso curso de formação de obreiros. Você que tem interesse em crescer na Palavra de Deus, em aprender mais sobre a Palavra de Deus, venha ao nosso curso toda segunda-feira, a partir das 19h30. O curso vai até as 9h30. Todas as terças-feiras nós temos o nosso culto de oração, também às 19h30. Quarta-feira, às 15 horas, nós também temos o nosso culto de oração. Você que tem um período da tarde livre, você pode fazer aqui a nós uma visita. Quinta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto de adoração. E sábado, um culto especial para você. Culto dos jovens, culto das crianças ou o nosso culto de louvor. E no último sábado, a celebração da Santa Ceia. Todos às 19h30. E domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, nós temos cultos em 2 horários. Um às 9 da manhã e outro, o culto evangelístico, às 19 horas. Venha fazer uma visita a nós, você será muito bem-vindo à casa de Deus. Para você falar com a gente, tirar qualquer dúvida a respeito da palavra de Deus ou até alguma informação que for faltando, anote o telefone da nossa secretaria, 0 operadora 13 3232 4337. E se você precisar de oração, nós temos um telefone especialmente para isso, o nosso Disque Oração, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e também das 14 às 17 horas. O telefone do nosso Disque Oração é o 0 operadora 13 3224 1383. E nós também temos aqui na nossa igreja sede, na Rua Silva Jardim, número 503, a nossa livraria, funcionando em horário comercial e também todo final de culto. Aqui você pode adquirir todos os seus materiais apologéticos, livros, Bíblias, DVDs, CDs, livros do nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi. Aqui você pode encontrar todas as apostilas de todos os seminários que nós já realizamos aqui na nossa igreja. Enfim, aqui você pode crescer no conhecimento e na graça do Senhor através de todos os materiais que nós disponibilizamos aqui. Então, aproveite a livraria da IEPAS. Nós também temos a nossa rádio online, de segunda a sábado, das 8 às 9 da manhã, ao vivo. Você pode nos ouvir através do nosso site, que é o www.iepas.org.br. Ou se você tem um celular Android, você pode baixar o nosso aplicativo na Play Store. Basta você digitar IEPAS ou Igreja Evangélica da Paz. Então, das 8 às 9 da manhã ao vivo e às 10 às 19 horas e à 1 hora da manhã, nossas reprises. Aproveite e curta o nosso programa. Bom, é isso. Nosso programa está chegando ao seu final. Muito obrigado pela sua preferência, muito obrigado pela sua audiência. Espero que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração. Nos vemos na semana que vem com mais um quadro F5, com mais uma palavra do pastor e com mais louvores também. Deus abençoe muito sua vida. Nos vemos na semana que vem e até mais. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.